dia, pessoal. Dando início aí ao segundo dia da Feira do Livro, nesse domingo, um pouco friozinho. E estou muito feliz de estar aqui. Eu fui editora da 451 por muito tempo, então estou sempre muito feliz de voltar aqui também para ajudar na Feira do Livro. Também estou na cobertura, então quem quiser também aproveitar, siga a gente no site, nas redes sociais, que a gente está cobrindo tudo aí que está acontecendo. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos 3 convidados. E aí eu peço que aí vocês já podem vir subindo, tá bom? O Andrés Monteiro, que é o escritor e narrador oral chileno, vencedor do Prêmio Ibero-Americano de novela Helena Poniatowska, por Tony Ninguno, de 2016. Tem obras publicadas no Chile, Argentina, México, Espanha, Itália, Grécia e Dinamarca. Sua escrita dialoga com a tradição oral e o imaginário popular latino-americano. E na Feira do Livro lança o livro O Ano em que Falamos com o Mar, que saiu pela Pinar, um livro que eu amei. E seu livro é o primeiro livro dele no Brasil, que é um romance em que mitos locais e atmosfera mágica se entrelaçam na história de 2 irmãos gêmeos separados pela escolha de partir ou ficar. O próximo convidado é o Mário Mendonça, um escritor colombiano, nascido em Bogotá, é professor de literatura e autor de romances como La Melancolía de los Feos, de 2016, Aquelarre, de 2019, e Los Vagabundos de Dios, de 2024. Aqui ele está lançando Satanás, da Planeta, que é o seu primeiro livro publicado no Brasil, vencedor do prêmio Biblioteca Breve, em 2002, que é um livro também muito forte, vamos dizer assim. E a história, nesse livro, a história transforma um crime real que abalou Bogotá em uma narrativa de força psicológica e que também inspirou a minissérie Dissociação da Netflix. E o Cristiano Aguiar, que conheço de outros carnavais, já entrevistei ele várias vezes, né, Cris? Escritor e crítico literário, nasceu em Campina Grande, na Paraíba, é autor de Na Outra Margem, o Leviatã, que saiu pela Lote 42, em 2018, e do ensaio Narrativas e Espaços Ficcionais, uma introdução, da editora Mackenzie, de 2017, além de colaborador frequente da revista Pessoa, do Suplemento Literário Pernambuco, e a sua coletânea de contos, publicada em 2022, Gótico Nordestino, que saiu pela Alfaguara, percorre o folclore e o imaginário do Nordeste, do cangaço à ditadura militar, e foi vencedora do prêmio Clarice Lispector, da Fundação Biblioteca Nacional. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Palmas. Antes de mais nada, só dar uns recadinhos. Quem quiser da plateia fazer perguntas, nós vamos ter... Aí levanta a mão, tá? Porque aí nós vamos ter monitores aqui que vão entregar um papelzinho para vocês fazerem as perguntas por escrito, tá? Então, aí vão ser mais nos minutos finais, aí uns 15 minutos aí que a gente tem para perguntas. E, no final, vocês podem adquirir os livros dos nossos autores aqui na Livraria da Travessa ou em outros lugares, e que eles vão estar assinando na tenda de autógrafos, que é ali do lado da Livraria da Travessa. Tá? Depois de ter dado esses recados burocráticos assim, necessários, queria dizer que, quando eu recebi o convite para fazer essa mesa, foi muito desafiador, porque, a princípio, são 3 livros bastante diferentes. Eu não gosto de fazer perguntas fragmentadas, eu gosto de fazer perguntas para os 3 autores, então tive que pensar bastante, porque, ao mesmo tempo que eles são muito diferentes, também tem coisas muito iguais, né? Que eu acho que é a questão também dos países latino-americanos, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, tem a ver com essa questão da América Latina mesmo, né? O horror, né? Porque isso também é uma tônica aí da literatura latino-americana que a gente está vendo nos últimos anos. O horror que vem do passado, né, do nosso passado muito violento, de ditaduras, de violência, de conflitos que matam muitas pessoas, né? Isso aparece tanto em alguns dos contos do gótico nordestino, que fazem até menção a essa ditadura. O Ano em que Falamos do Mar também tem essa menção muito presente.
até a questão da memória, eu penso, né, aquela coisa de criar um cemitério para as pessoas que não existem, né? Então penso muito dos desaparecidos, né? E na questão da Colômbia, né, a gente tem aí um passado de muita violência, principalmente no contexto em que foi escrito o livro, né, que é um crime que aconteceu de verdade, que depois eu posso dar mais detalhes aqui, e que inspirou o Mário a escrever esse livro, mas, ao mesmo tempo, ele traz essa questão da violência que a Colômbia estava ali, principalmente nos anos 90, nos 2000, né? Então, deixando ali o país com mais... com um cotidiano muito violento, assim, que também é uma coisa que aqui no Brasil a gente conhece bem. Então, abro, aí podem ver quem vai começar. Mário, você que está no meio. Ok, gracias por la invitación. Buenos días. Para mí es un enorme placer estar en Sao Paulo. Solo había estado antes en Río y en Brasilia, pero a esta ciudad jamás. Agradezco mucho y muchas gracias a Editorial Planeta también por traerme y estar tan pendiente de mí estos días. Bueno, la novela mía transcurre a partir de un caso de la vida real en Colombia. El 4 de diciembre de 1986, un individuo asesinó en Bogotá a 29 personas en distintos puntos de la ciudad. Como Paula decía muy bien, la violencia colombiana es una violencia que viene, es lo que nosotros llamamos una violencia política, es decir, unos actores del conflicto que están por fuera del sistema y que de alguna manera atacan al sistema. En el caso colombiano es el movimiento paramilitar, la guerrilla y el narcotráfico. Y hay mezclas, hay uniones, amalgamas, pactos, alianzas entre esos grupos, ¿no? Pero nosotros nunca habíamos visto algo como lo que sucedió ese día. Ese día, un estudiante de filosofía y letras era mi compañero de tesis en la universidad. Él estaba escribiendo una tesis sobre Dr. Jekyll and Mr. Hyde y estaba escribiendo una tesis sobre la dualidad de la conciencia. Y yo estaba escribiendo mi tesis de grado sobre Edgar Allan Poe y de alguna manera también algo que tenía que ver sobre la dualidad en los personajes de Poe. Él se acerca, me pide una bibliografía, conversamos, le entrego la bibliografía, empezamos a charlar y a los pocos meses él termina asesinando a toda esta gente en distintos puntos de la ciudad. Asesina en un restaurante, asesina en un edificio donde vive su madre, asesina a una alumna de él y a la madre de esa alumna. Y Colombia jamás había visto algo parecido. Nosotros no teníamos en nuestro registro ese tipo de criminal, ¿no? Ese tipo de... y para mí fue muy difícil como escritor tipificar el asesino porque psiquiátricamente los psiquiatras no habían tipificado, porque no es un serial killer, no es un asesino serial. Y no es un asesino serial porque el asesino serial tiene un patrón, tiene entre víctima y víctima algo se parece, ¿verdad? Las elige rubias, las elige de pelo corto, las elige entre los 25 y los 32, en fin, hay unos patrones entre las víctimas. Pero ¿cómo se llama un individuo que un buen día de repente sale y asesina indiscriminadamente? Entonces, la dificultad de la novela fue la tipificación del asesino. Y por eso me demoré tanto, yo me demoré 15 años y ya entrando al año 1999, 2000, aparece una matanza en Estados Unidos, la matanza de Columbine, y los psiquiatras empiezan a hablar de spree killer, un asesino relámpago, un asesino itinerante. Y a partir de la tipificación yo entiendo qué es lo que tengo que escribir, tenía muchas notas, etcétera, pero ahí digo, ya entiendo, ya sé qué es lo que tengo que enfrentar en esta novela y ahí aparece Satanás, sobre la cual si quieren más adelante ahondamos en otros temas. Andrés.
Hola, bueno, primero muchas gracias, Paula, muy contento de estar con Cristiano y Mario aquí y gracias también a la feria que hace posible este encuentro latinoamericano. En mi caso, en mis libros, el horror no está relatado de forma tan directa, pero sí aparece, por ejemplo, el tema que mencionaste de la memoria. Ahora hace poco, hace 3 años, se cumplieron 50 años del golpe militar de 1973 en Chile. Como sabemos, como pasa también en Brasil, en Argentina y tantos países, todavía hay personas que no encuentran a sus familiares que desaparecieron. Y ese es un tema constante, pero también hay mucha gente diciendo, son 50 años, hay que seguir adelante, no podemos quedarnos siempre pegados atrás. Y eso es muy difícil para decírselo a alguien que todavía no sabe dónde está su papá, su hijo, su abuelo. Y entonces se escribe mucho sobre la memoria en Chile. A mí me pasó algo que luego integré en la novela, estando en la isla de Chiloé, en el sur de Chile, una isla muy mitológica, muy mágica. Fui a un cementerio, me suelen gustar como espacios de ir, de visitar, y era un cementerio donde no habían cuerpos. Era un cementerio donde solamente estaba como el recuerdo, había una cruz en el lugar donde debería estar la persona que no estaba. Era un cementerio fundamentalmente para las personas que se habían ahogado en el mar y que el mar no había devuelto el cuerpo, y también para algunos detenidos desaparecidos. Y mi sensación física de estar en ese lugar fue la misma que cuando uno va a un cementerio donde sí hay cuerpos. No sé si les pasa, pero uno entra a un cementerio, camina más lento, hasta hace un poco más de frío, hay silencio y físicamente uno siente algo distinto de entrar a un lugar así. Y acá pasaba lo mismo, pero no habían cuerpos. Entonces me hice como la pregunta, ¿cómo es posible que yo sienta lo mismo si no hay cuerpos, si no es realmente un cementerio? Y luego el año 2016 estaba viajando por Brasil en coche, fui desde Santiago hasta Río de Janeiro, después fui bajando hasta Uruguay, un viaje muy hermoso, y en Camboriú, si no me equivoco, habían fotografías de las personas del equipo de fútbol que había fallecido en el accidente en la final de la Copa Sudamericana, en el viaje a Colombia, ¿no? Si no me equivoco. Y era lo mismo que había visto en Chiloé. Y entonces la playa estaba todo el mundo festejando, contento, era verano, pero en ese lugar la gente hacía silencio, no había ruido alrededor y entonces me pregunté, acá no hay cuerpo, digo, ¿por qué pasa esto? Y la respuesta que me di fue, es la memoria pero colectiva. Es cuando los seres humanos nos ponemos de acuerdo en decir, esto es importante que no se olvide. Y la tarea del escritor, de alguna manera, es decir, poner algo en circulación para decir, esto me parece importante, pero es mucho más importante al final la tarea de los lectores que dicen, sí, ese libro es importante y lo tomamos y ese libro existe. Entonces, he tratado de retratar, si no el horror, sí la memoria del horror, porque eso es lo que mantiene viva a la comunidad y por lo tanto la esperanza. Só para situar, o livro do Andrés é sobre 2 irmãos gêmeos, né, que nasceram nessa ilha, né, que meio remota ali do Chile, e aí um deles vai para o continente e fica morando e viajando no mundo, e o outro fica na ilha. E aí a gente tem um retorno, no começo do livro é o retorno de desse irmão que estava vivendo fora, né, ele já mais velho, e aí aí ele ainda não tem, né, aquela relação boa com o irmão, e aí quando ele quer retornar para o continente, acontece a pandemia do Covid, então ele fica meio preso ali, e aí então a gente vai descobrindo como é que essas relações, não só do irmão, mas deles com a própria ilha, enfim, vai se desenvolvendo, né? Então aí também tem essa ideia da memória, essa relação com o mar, né? Então, desculpa, só o Cristiano.
Bom, pessoal, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, participando pela primeira vez da programação principal da Feira do Livro. É um prazer também conhecer o Mário, conhecer o Andrés e te reencontrar, Paula, né? A gente se conhece de inúmeros carnavais, né? Alguns carnavais góticos, inclusive, né? Inclusive. Bom, eu queria só dizer que é muito legal a gente fazer uma mesa chamada Latinidades, né? Porque é uma coisa que eu digo muito para meus alunos e para minhas alunas. A literatura brasileira, se a gente fosse pensar a literatura brasileira como um rio que flui, que se transforma, né? Essa literatura tem várias margens. Uma das margens da literatura brasileira é, de fato, o rico mundo da língua portuguesa. Mas uma outra imagem é a cultura, a historicidade e a literatura desse continente chamado América Latina, né? E, claro, a ideia de América Latina é ficcional, às vezes é uma ficção meio delirante, mas dentro desse delírio, que a gente chama, às vezes, de América Latina, a gente tem muito mais coisas que nos conectam do que coisas que nos afastam. Então, Chile e Colômbia, somos países diferentes, somos culturas diferentes, mas há muito mais para a gente caminhar juntos do que para a gente caminhar separados, né? Então, acho que é um pouco essa é uma questão legal. Sobre o horror, né? Eu vou pensar o horror a partir do meu livro, mas também pensando a história do Brasil, né? Então, eu lembro muito do seu conto da noiva. Sim, o da noiva, que inclusive é o conto que fala mais da ditadura militar, né? O que acontece é que o Brasil, e eu acredito que todos os países da América Latina não são diferentes, eles são forjados através de uma experiência traumática, que é a colonização, né? Então, a experiência traumática, ela estrutura toda uma série de questões que ecoam, né, do século XVI até o século XXI. Em seguida, a gente tem um outro trauma histórico que também fomenta o horror social, que é, no caso do Brasil, a nossa organização social ser totalmente articulada ao redor da ideia da escravidão, né? E a gente vai ter depois, ao longo do século XX, um outro trauma social, que é a ditadura militar, a ditadura civil-militar no Brasil. E é muito interessante por quê? Porque o trauma ele gera o recalque e é preciso que esse trauma seja libertado e seja narrado. E, ao longo da literatura brasileira, esses traumas vão sendo narrados de maneiras diferentes. No caso da ditadura, que você focou um pouco, a gente tem, por exemplo, a aproximação da literatura brasileira com a linguagem do jornalismo. Então, durante a ditadura militar, no calor da hora, e logo depois que a gente vai para a redemocratização, a gente tem o que antigamente chamava de romances e reportagens, que usavam jornalismo, ferramentas de jornalismo para criar a ficção a partir da ditadura. É muito interessante que, no século XXI, e, em especial, no caso da América Latina, na autoria feminina, a gente tem agora um convite das estéticas do horror e da ficção científica para pensar os traumas históricos e que são estruturantes do continente. É um pouco aqui onde eu me coloco. O gótico nordestino ele é forjado a partir de traumas um pouco mais recentes políticos. Um deles é a ascensão da extrema-direita no palco político brasileiro, com a eleição do Bolsonaro, em 2018. Há mais de um conto pensando isso no gótico nordestino. E a outra questão é a Covid, né? A questão da pandemia, né? Então, a pandemia é um livro... os contos do gótico nordestino eles são muito vinculados a uma metaforização da pandemia. Inclusive, você, quando me entrevistou pela primeira vez sobre o gótico, você me deu uma chave que eu não tinha entendido do meu livro. Porque, eu não sei se você vai lembrar, que você pergunta assim, pô, Cristiano, são 9 contos do gótico. Em todos os contos, alguém está doente. E eu falei, caramba, é evidente, porque, afinal de contas, esse livro foi construído quase todo na pandemia de Covid-19, né? E por que o horror, né? Por que o horror ou por que as outras estéticas do fantástico? E aqui eu fecho um pouco essa primeira reflexão. Porque a impressão que eu tenho é que aquilo que a gente assistia nos filmes, lia nos quadrinhos, nos romances, nas séries, etc., etc., saltou do plano ficcional para o plano real, né? A pandemia, por exemplo, da Covid, foi, de fato, de alguma maneira, uma espécie de narrativa pós-apocalíptica que a gente virou, em que todos nós viramos protagonistas de alguma maneira. Eu vou te dar um exemplo. No final de 2019 e começo de 2020, eu li, eu não lembro agora se foi no Estadão, na Folha de São Paulo, uma reportagem de um professor da Unicamp, um professor de letras, que estava passando uma temporada dando aula na China. E aí ele narrou o início de uma gripe que estava isolando algumas cidades chinesas. E eu falei, caramba, que ideia legal, eu vou roubar essa ideia, essa vivência desse cara, e vou fazer meu primeiro romance. Que maravilha. E aí, no começo de 2020, eu comecei a escrever uma narrativa de um futuro próximo, em que a gente tem uma pandemia no mundo que isola as pessoas nas suas casas, e é uma gripe que tem sintomas muito suaves, mas algumas pessoas são sorteadas, e aqui era um pouco uma influência do David Cronenberg, do horror corporal. Algumas pessoas são sorteadas em terem seus corpos meio que explodindo com uma espécie de pico do vírus. E eu comecei a desenvolver essa narrativa quando
a pandemia chegou no Brasil. E eu falei, caramba, eu fui completamente atropelado pela realidade. Nada do que eu consiga imaginar vai fazer jus a essa realidade que começou a fazer parte da nossa rotina a partir de 2020. Então, eu acho que a caminhada é um pouco por aí. E o primeiro conto que eu li desse livro foi quando você publicou, acho que no Suplemento Pernambuco, que era o Lázaro, que é um conto que as pessoas morrem, mas aí algumas voltam, né? E aí tem... Eu acho muito bem humorado. Assim, acho que muita gente não viu o humor, mas eu ri muito lendo esse conto, porque fica um problema burocrático. Né? Tipo, o que você faz com aquele morto-vivo que volta a vozinha, né? Porque os parentes querem herdar o apartamento dela, já estão pensando no inventário e, de repente, ela é uma morta-viva que volta e a pessoa, poxa, que bom que você voltou, mas, no fundo, todo mundo está endividado e quer vender o apartamento e agora como é que eu vou fazer o inventário se a dona desmorreu? Né? Então, eu ri muito lendo esse conto, né? Enfim, isso acho que diz muito sobre mim. Enfim, agora, ainda gostei muito de você ter falado isso, porque já é um gancho para a minha próxima pergunta, que tem a ver com essa questão do sobrenatural. Né, que entra ali nessa realidade, né, que no gótico nordestino, obviamente, né, tá ali no DNA, né, acho que principalmente das suas influências, né, das suas referências literárias, no Satanás do Mário, no próprio nome, né, do livro, né, e fica esse questionamento ali entre as várias histórias, né, porque não é só a história, né, desse homem cometendo esse crime, a gente tem outros personagens também que a gente vai seguindo, né? Tem uma moça que vem de Axá e começa a dar golpes em executivos ricos, aí tem um pintor que é um retratista, que aí ele começa, que é uma das tramas que eu acho mais interessantes, que ele começa a pintar a pessoa e aí ele começa a passar mal, porque ele começa a ver como aquela pessoa vai morrer ou como ela vai ficar doente, sei lá, ele tem premonições ali. E tem um padre que está ali às voltas com as questões dele, mas também com uma questão de exorcismo, né, de uma jovem, enfim. Então, e aí fica toda essa presença de um mal que quase nunca é nomeado, né, mas que fica essa atmosfera, né, para tentar explicar, né, por que essas coisas estão acontecendo, né, e no final, obviamente, não se explica, né, assim, no livro, né, nem tem que se explicar. E no livro do Andrés, eu acho, ele tem uma atmosfera muito mágica. Eu sinto assim, eu li, obviamente, é muito clichê falar isso, eu vi muito a influência do realismo mágico latino-americano, mas não só isso, mas eu lembrei muito dos filmes do Patrick Guzmán, do Botão de Nácaro, a nostalgia da luz também, porque é uma forma de falar sobre esses passados, esses presentes, de uma forma que traz um componente mais mágico. Eu não quero falar sobrenatural, porque acho que no seu livro... Mas, assim, acontecem coisas muito mágicas no seu livro, assim, algumas das histórias. Mas essa imagem, né, do cemitério, que não tem ninguém... Que é da vida real mesmo, né? Então, que eu não sabia, né? Adorei saber. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esses componentes que vocês já estavam falando, né, de como a realidade entra... mas, ao mesmo tempo, vocês trazem esses componentes mais sobrenaturais, mais... Não quero falar da ficção, né? Mas, enfim, uma coisa mais mágica mesmo. Para o bem e para o mal, né? Andrés, pode. A mí me parece que lo sobrenatural claro, como el realismo mágico... es una forma, o la mitología en general, es una forma muy literaria, pero muy humana de explicarse la realidad. Por ejemplo, en el año en que hablamos con el mar, hay de fondo una historia que es un mito de los mapuches, del pueblo indígena más grande de Chile, que dice que en el principio del mundo habían dos serpientes gigantescas, una que estaba en el mar y otra en la tierra. Y entonces la serpiente del mar se puso celosa de la serpiente de tierra porque se había hecho amiga de los seres humanos. Y entonces la serpiente de mar comenzó a moverse y se crearon los maremotos y los seres humanos se comenzaron a ahogar, pero la serpiente de tierra levantó el lomo y entonces los seres humanos pudieron sobrevivir y así se creó la cordillera de los Andes, los cerros de Chile y todavía las dos serpientes gigantescas
dicen los mapuches, están en conflicto y por eso tenemos maremotos. Entonces, ese es quizá el mito más antiguo que hay en Chile de los que han sobrevivido, que es como, bueno, muy mágico. Los mapuches, probablemente algunos lo creen, digamos, como parte de la mitología, como algo cierto. Y yo no sé si hay una serpiente de mar y una de tierra que se está moviendo, pero lo que sí sé es que Chile, quizá por el conflicto ya del que hablaba Cristiano, de los traumas que tenemos, no puede ponerse de acuerdo. Chile es un país que está completamente y todo el tiempo tensionado. Estamos abajo de las placas de Nazca y entonces se mueve todo el tiempo, hay muchos terremotos. Por lo tanto, lo que dice el mito me parece que dice mucho más que el mismo mito y es una forma en la que yo me logro explicar la misma identidad que tenemos en Chile. Por ejemplo, hay algunos seres mitológicos que, bueno, se mencionan de pasada. Hay uno en Chiloé que es como el ser mitológico más famoso de Chile, que es el Trauco, que es un duende así feo, que, digamos, atrae a las mujeres con su voz, parece que es como el diablo, se parece muy hermoso y abusa de las mujeres y luego se va. Entonces, en Chiloé todavía se cuenta y se dice que hay muchos niños que no conocen al padre y entonces se dicen que son hijos del Trauco. El voto amazónico. Sí, seguramente, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué existe el Trauco? ¿O por qué seguir hablando de eso que es tan feo? Y yo lo que pienso es que tenemos que seguir hablando del Trauco porque la mitología, lo mágico, lo sobrenatural, es una forma de decir lo que no se puede decir. Las mujeres, las madres, las abuelas, sobre todo antes, no podían decir lo que les había pasado. Y entonces el Trauco está ahí. Mientras siga existiendo, sabemos que hay un problema en esa isla que hay que resolver. Por lo tanto, yo escucho con mucha atención lo sobrenatural, lo mágico, lo mítico, porque creo que dice mucho más de la realidad de lo que parece. Bueno, me gustaría esbozar dos ideas. La primera de ellas tiene que ver con la publicación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1886. La masacre en Bogotá sucede en 1986, es decir, era el centenario de la publicación de la novela de Stevenson. Pero cuando Stevenson publica la novela, Stevenson siente pánico, Stevenson siente terror, se da cuenta que ha escrito una novela que le gusta, pero que al mismo tiempo lo sobrecoge, lo atemoriza, se da cuenta que quizás ha traspasado una línea sombría que no lo hace sentir cómodo. Y de inmediato Stevenson sale para las islas de los mares del sur, ¿no? Stevenson se va de Occidente para siempre y va a terminar entre los maoríes, va a donde un tiempo después terminará Paul Gauguin también, extraviado, perdido, más allá de la isla de Molokai, llega hasta Papeete, Tahití, y allá se pierde Stevenson y se muere entre los maoríes, lejos de ese mundo occidental que había retratado. Pero lo curioso es que al año y medio de la publicación de la novela aparece Mr. Hyde en Londres en la vida real y aparece en las calles asesinando y cogiendo a cuchillo a unas mujeres en las horas de la noche, que es Jack el Destripador, ¿no? Jack the Ripper. Y Jack the Ripper está muy relacionado con la publicación de la novela de Stevenson. Entonces, lo curioso es que yo tengo un compañero que está escribiendo sobre el tema, pero ese compañero, por primera vez, le escuché una hipótesis que ahora ya uno la puede encontrar en internet, pero que entonces a mí me pareció muy extraña, y es la idea de que Jack el Destripador era otro escritor. Y ese otro escritor era Conan Doyle, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque era médico, los cortes de las víctimas sugieren evidentemente que se trata, si no de un carnicero,
debe ser un enfermero y si no es un enfermero tiene que ser un médico. Y Conan Doyle era cirujano, las fechas coinciden, pero lo curioso de Jack el Destripador es que Scotland Yard tiene que tener cuidado porque tiene que diferenciar bien las víctimas canónicas, o sea, las que sí son de Jack, de las víctimas no canónicas, que son de imitadores de Jack. Es decir, a las calles salen otros tipos a matar también. En la misma época, inspirados por Jack, salen otros fulanos que hoy en día no sabemos cómo se llamaron ni quiénes eran, y asesinaron mujeres también indiscriminadamente en las calles de Londres. Es increíble, es como si de la novela hubiera surgido una fuerza psíquica extraña, misteriosa, que el que sí se dio cuenta de eso fue Sigmund Freud, ¿no? Freud leyó con sumo detenimiento esa novela y había leído a Poe también con mucho cuidado y gracias a eso pudo postular el inconsciente, lo que llamamos fundamentalmente hoy en día el inconsciente. Esa es como la primera idea. Hay fuerzas psíquicas que van más allá y que nos da miedo ahondar en ellas o precisar. La segunda idea, muy rápida para no abusar del tiempo, es la siguiente, que para mí también fue muy importante entenderla en la novela, y es que nosotros los latinoamericanos tenemos un complejo de inferioridad frente al primer mundo, frente a las ciudades del primer mundo. Entonces, nosotros creemos que si algún día hacemos las cosas bien, vamos a parecernos a Suiza o vamos a parecernos algún día a las ciudades alemanas, etcétera. Y hay una distorsión de la percepción, porque la ciudad arquetipo del siglo XIX es París, en efecto, la ciudad arquetipo del siglo XX es Nueva York, pero a finales del siglo XX los sociólogos empiezan a hablar de un cambio del arquetipo. Ya no es París, ya no es Nueva York, es la ciudad tercermundista, caótica, desenfrenada, Bangkok, Río de Janeiro, Ciudad de México, ¿verdad? Sao Paulo, Bogotá, Lima, etc. Entonces, si nosotros somos el arquetipo, ¿por qué lo somos? Porque ya no vamos hacia la utopía, vamos hacia la entropía. Hemos dado la vuelta, vamos hacia la distopía. Entonces, nosotros vamos adelante y ellos van atrás. No es que nosotros algún día podamos ser como el primer mundo, no. Es que el primer mundo cada vez más se parece a nosotros. Cada vez hay más mendigos, inmigrantes que cruzan las pateras en el Mediterráneo, les llegan de la guerra de Medio Oriente, ahora tienen 6 millones de ucranianos que están entrando y que siguen entrando a las calles europeas. Entonces, tener claro que ese apocalipsis del que hablaba Cristiano y que también en algún momento citó Andrés, tiene que ver con algo que para mí es muy importante. Nosotros vamos adelante y ellos están atrás. Nosotros vamos en la proa del barco viendo el horizonte y Europa, Estados Unidos, Canadá vienen detrás. Entonces, como narrador, saber eso es muy importante porque te da una seguridad que los antiguos quizás escritores latinoamericanos no tuvieron, que tenían ese complejo de tener que ir a París para poder ser un escritor. Yo eso no lo tuve jamás y no lo tengo tampoco, y en la novela En Satanás procuré dar una idea clara del avistamiento de un futuro o del advenimiento de un futuro que já chegou. Isso. Bom, e em relação ao sobrenatural, né? Antes de te dar, talvez, Paula, aliás, primeiro eu adorei essa hipótese do Conan Doyle, né? Ser o Jack Stripador. Eu achei muito interessante. E aí a gente sempre pensa que o Conan Doyle se projeta no detetive, né? Mas talvez ele se projete no grande vilão do Sherlock Holmes, que é o professor Moriarty, né? Eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante essa ideia, essa hipótese. Então, no caso sobrenatural, eu poderia te dar, Paula, em primeiro lugar, motivações, entre aspas, políticas ou teóricas sobre por que o sobrenatural ele aparece no meu trabalho. Mas, primeiro, eu acho que eu apenas e simplesmente gosto do sobrenatural. É o lugar onde, enquanto alguém que cria e constrói histórias, é o lugar no qual eu me sinto mais confortável possível, é estar nesse sobrenatural, né? E eu acho que o sobrenatural, para mim, ele é uma caixinha de ferramentas, né? O projeto do Gótico Nordestino é um projeto que pedia as ferramentas do horror. O meu próximo livro, que vai ser um romance, já dialoga mais com a ficção científica e com o realismo mágico.
por exemplo, né? Mas claro que isso também tem muito a ver com a minha formação. Eu fui criado num universo protestante evangélico em que as barreiras cotidianas do natural e do sobrenatural, no interior da Paraíba, em Campina Grande, onde eu nasci, são muito mais porosas do que, talvez, uma classe média ilustrada, sei lá o que, de São Paulo ou das grandes capitais do Brasil pode pensar. Então, por exemplo, eu vi exorcismos. O diabo era real. O diabo era meu vizinho, de alguma maneira. Eu vi um exorcismo já. Né? Eu lembro de um pastor que entrava na casa das pessoas e fazia uma oração para cada cômodo da casa. E ele dizia que enxergava anjos. Eu próprio, quando era criança, eu tive um sonho em que eu vi um anjo na porta. Né? Eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Né? Eu vi pessoas que, de repente, de uma hora para outra, as suas próteses dentárias viravam ouro. Né? Não sei se viravam mesmo, mas, enfim, era o que se contava. Então o sobrenatural também ele faz parte da minha história de vida e da forma como eu fui socializado desde criança. Né? Mas, claro que também o sobrenatural ele é um produto de várias experiências. Né? Quando eu não consigo ainda, talvez, narrar o que precisa ser narrado, quando eu não consigo explicar por que aquela montanha tem aquele formato, o meu primeiro passo é dar uma resposta daquilo que não pode ser narrado através de uma imagem, através de um mito e através do sobrenatural. Então, eu também sinto que o sobrenatural aparece para mim porque há dimensões dos traumas sociais e há dimensões que habitam o meu inconsciente que ainda não alcançaram a palavra. Não alcançaram a palavra no sentido tradicional, e eles precisam ser transformados em imagem, e essas imagens elas estabelecem uma série de afetos, que são afetos que eu gosto de trabalhar, a ansiedade, a repulsa, o medo, e isso é muito forte nesse projeto do Gótico, né? E, de alguma maneira, primeiro eu transformo em imagens de afetos perturbadores, e depois talvez eu consiga encontrar a compreensão disso. E, por fim, eu acho que também o sobrenatural, ou esses afetos que eu falei, que fazem parte do horror em especial, né? O horror ele é muito farmacêutico, ele é catártico, né? A gente vive e ele expressa coisas que são muito inquietantes, que a gente às vezes não consegue nomear. Isso está, inclusive, eu acho que essa experiência do horror, que é muito forte no gótico nordestino, ela também é uma própria experiência humana. Em que sentido? Não sei se tem, Paulo, alguém atrás de você nesse exato momento. Por que eu estou... Não sei se você quer olhar, né? Mas tenho certeza que tem. Por que eu estou dizendo isso? Né? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a realidade ela não é controlável. A gente tem só um viés o tempo inteiro do mundo ao nosso redor. E só isso é estruturalmente causador de ansiedades humanas. Né? A realidade da molécula, do átomo, até o mundo social, ela é incompreensível em certa medida. Não há um instrumento racional dentro do nosso cérebro, do nosso corpo pensante e um corpo que sente, que consiga decodificar, e esse talvez seja uma híbride nossa, que não consiga decodificar todos os detalhes da realidade. E isso gera o desconhecido, isso gera a noite, isso gera ansiedade, e é aqui que o horror fecunda. Né? É muito legal, o André estava falando do percurso que ele fez, né? Do Chile até o Rio de Janeiro, não foi isso? Né? E essa era um pouco a ideia também. O horror e o sobrenatural, no meu livro, são também uma tentativa de escrever uma espécie de road movie sombrio, sempre noturno, as estradas são sempre noturnas, da história do Brasil. Se você pensar os contos em ordem cronológica, eles começam ali no começo do século XX, em que eu faço um conto sobre o cangaço, e muitos escritores nordestinos sentem a necessidade, como eu, de dar conta do cangaço, né, do fenômeno dos cangaceiros, enfim, e ele vai até um futuro próximo, né, um futuro distópico próximo. Então, são mais ou menos 100 anos de uma história B da cultura e dos traumas brasileiros. Muito bom. Agora eu queria perguntar sobre a questão, o Mário já comentou isso meio por cima, mas a questão dos narradores, né? Que no livro do Andrés, né, a gente tem aí, maior parte do livro, a gente tem um narrador que é coletivo, né, que é a população daquela ilha, né, então é em primeira pessoa do plural, que é meio difícil de fazer, eu acho, assim, meio quase a gente não vê, mas eu acho que dessa forma conseguiu captar muito bem essa ideia da memória coletiva. Tal, me lembrou até um filme brasileiro, não sei se você já ouviu falar, mas chama Narradores de Javé, que, enfim, que é uma população que vai ter que se
se mudar obrigatoriamente, porque a cidade vai ser inundada, né? Então, para criar uma represa. Então, aí os personagens resolvem, então a gente precisa contar a história desse lugar. Então, eles vão entrevistando várias pessoas da região, enfim, para fazer esse documento. E ele é meio também ficção, realidade, ele tem essa mistura. Então, me lembrou muito essa questão desses narradores, que você também trabalha, né, com narradores orais, né? Então, e aí também no meio tem um caderno, né, de um dos gêmeos, né, também contando o gêmeo, né, que retorna, enfim, que está contando ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos narradores. O Mário, a gente tem vários... Tudo bem, é um narrador onisciente, mas é um narrador que está muito colado também nos personagens, né, principais ali. Então, a gente tem essas trocas... Aí eu não sou da letras, tá? Então, provavelmente o termo, Cris, me corrija, de vozes. As vozes ali dos narradores vão mudando ao longo dos capítulos, né? Então, isso aí a gente vê ali uma Colômbia, né, de várias facetas da Colômbia, sociais, né, vários estratos sociais ali. E no Cris, né, são contos, né, então a gente tem desde o narrador criança, que é o do Cangaço, né, que eu adoro também esse narrador, né, a gente tem muitos narradores em primeira pessoa, né, personagens aí muito diferentes entre si, e que a gente vai vendo ali as diferentes vozes deles também. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como trabalhar esses narradores, né, esses diferentes narradores, né, e vozes, né, enfim. Ok. Bueno, dos ideas también esta vez. La primera, siguiendo la idea del gótico, hay una transición del gótico del siglo XVIII al gótico del siglo XIX. Un Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, por ejemplo, es un narrador en donde el terror o lo sobrenatural está afuera, ¿no? Viene de una mano en el cementerio, una luz, una penumbra, etc. Pero cuando entra Edgar Allan Poe, el terror del gótico cambia. Y cambia porque el horror de Poe es el horror de la conciencia, es el horror interno. Narradores de los cuentos de Poe se presentan siempre como individuos nerviosos, dubitativos, que han perdido la memoria, dicen no estoy seguro, tal vez esto que les voy a contar, lo que ocurrió, pudo haber ocurrido, pero tal vez no, yo me encontraba por aquel entonces pasando por una crisis, en fin, se presentan como tipos que están de alguna manera temblando, tipos que están dudando permanentemente de sí mismos y entramos al horror. El horror de Poe es psicológico, es un horror interno, es un horror psiquiátrico, ¿no? Y es ahí donde a mí me interesa el gótico. El gótico me interesa cuando se convierte en trastorno mental, ¿no? Cuando se convierte en un individuo enajenado, ido, psicótico. Ahí es donde yo digo, hay algo muy interesante en el gótico cuando lo entendemos como horror a nosotros mismos. Uno al final de los relatos de Poe termina por entender que uno tiene miedo de sí mismo, ¿no? Porque uno ya no es uno es muchos, uno es varios. Y esa frase, y aquí es donde está la segunda idea, esa frase está en la Biblia. Jesús se tropieza con un poseso y le dice, ¿quién eres tú, espíritu inmundo que habita en este cuerpo? Recordando un poco al predicador y al vecino de tu barrio, que era el mismo Satanás. Y le dice de alguna manera, ¿quién eres tú, espíritu inmundo que habita en este cuerpo? Y el poseso responde, yo soy legión, porque somos muchos. ¿No? No, es un epígrafe, ¿no? Exactamente, es el epígrafe de la novela. Y está sacado de las Sagradas Escrituras. Occidente le ha tenido terror a esa frase, le ha tenido pánico. Nosotros no podemos aceptar la multiplicidad. Una de las características nuestras es la identidad, todo lo contrario. ¿Cómo es su número de cédula, su número de pasaporte? Usted tiene que responder como una identidad ante los hechos, ante lo que usted ha hecho o ha dejado de hacer. Pero, ¿qué pasa cuando de repente yo soy dos? Cuando soy un paciente bipolar,
o cuando soy esquizofrénico, o cuando tengo ataques de psicosis, inmediatamente el Estado pierde jurisdicción sobre el sujeto, ¿verdad? Yo ya no me rijo por las reglas de los demás, no me pueden enviar a una cárcel, y no me pueden enviar a una cárcel porque yo no soy yo. Entonces, los juicios de Dios son directamente proporcionales a los juicios de los hombres. En los juicios legales también se trata de confirmar que el sujeto es el sujeto, que en realidad hizo lo que hizo y hay una responsabilidad en ello. Pero si por algún motivo los abogados demuestran que hay algún trastorno mental, inmediatamente él va a una clínica psiquiátrica, va a un tratamiento. ¿A qué va? A que le recompongan la identidad. Entonces es muy extraño porque tanto la identidad como la multiplicidad parecerían ser en realidad juegos de narradores, y juegos de narradores que tienen que ver con un componente estético. A mí me interesa mucho la multiplicidad narrativa, a mí me interesan mucho las voces que se desdoblan, que van y vienen, y cómo una ciudad es penetrada por esas voces que de alguna manera son las voces de una enfermedad que somos todos, ¿no? Sobre todo ahora cuando hablaba sobre la pandemia, después de la pandemia está muy claro que todos estamos muy mal, ¿no? Nadie puede decir yo estoy al 100% lúcido, yo estoy perfecto, yo no me he desequilibrado, eso no es verdad. Todos estamos trastornados, idos, somos personajes amnésicos, catatónicos, sin proyectos de vida, dubitativos, y esas son las voces que a mí me interesan como narrador. Bueno, yo me dedico, además de escribir, a contar historias, a narrar en colegios, en bares para adultos, y uno de mis trabajos, que en realidad lo he hecho siempre desde los 15 años, ha sido escuchar, porque yo viajaba haciendo deo desde los 15 años por Chile, y entonces los camioneros me contaban historias, y me pasaba mucho de llegar, cuando uno mochilea, no sé si esa palabra se entiende aquí, de repente aparece en cualquier lugar, lo dejan ahí y hay una casa y pide agua y te invitan a comer, y entonces ahí aprendí a escuchar la historia, y eso ha sido como la materia prima de mis libros. Pero después lo he seguido haciendo ya un poco más formalmente, ya no hago dedo, voy manejando y pregunto por historia y me cuentan. Y entonces me llama mucho la atención cuando uno llega a algún lugar del campo o a donde la familia de un amigo, a la familia de la novia, ¿no? Una familia que no es la tuya, y te quieren contar algo, pero que es una historia que todos saben, ¿no? Cómo el abuelo llegó o cuando el niño era pequeño y se enfermó y lo encontraron, bueno, en fin, esas historias que todas las familias tienen. O en el pueblo, cómo se formó, que el vecino hizo un pacto con el diablo. Entonces, cuando todos conocen la historia, sucede algo muy interesante que tiene que ver con la multiplicidad de voces, que es que todos quieren contar y todos tienen perspectivas distintas, como decía Cristiano. Entonces uno dice, lo que pasa es que el vecino no tenía dinero y un día tuvo mucho dinero, y otro dice, no, espera, te saltaste toda la parte más interesante. El vecino se fue a viajar. Y cuando, sí, bueno, y empiezan a contar todos, menos el que está escuchando, que suelo ser yo, que estoy así escuchando y todo, empiezan a hablar. Y entonces esa forma narrativa, que digamos es un nosotros, nos contamos, está muy poco explorada. Está explorada en la multiplicidad de voces, novelas que un capítulo cuenta uno, otro, ¿sí? Eso sí, desde el siglo XX ya eso empezó a suceder. Pero que todos cuentan al mismo tiempo sin distinguirse, como en un nosotros, yo tenía muy poca referencia. Una novela que se llama Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá, hay unas partes que hay algo de eso. Klaus y Lucas, de Agota Christoph, tiene una parte también, pero muy poco, al menos de lo que yo vi. Y entonces fue un desafío muy lindo que sean los isleños los que cuentan qué pasó con los mellizos, porque están los dos mellizos, como contaste, que se pelearon, tienen 70 años, ya no se hablan, y la gente que vive ahí mira lo que está pasando, y como quiere que se amiguen,
Empiezan a contarse la historia de por qué uno se fue, por qué volvió 50 años después, parece que el abuelo había hecho el pacto con el diablo, y empiezan a juntarse en la taberna, que es un barco abandonado, a contar la historia. Y como nadie la sabe, la tienen que inventar, recrear entre todos, porque no hay una verdad. Y eso fue un poco casual en la búsqueda del narrador, y finalmente es lo que más ha llamado la atención del libro, que está contado desde ese lugar colectivo. Porque, y esto es, bueno, con esto termino, es que cuando el futuro parece tan distópico y tan apocalíptico, y lo que estamos viviendo ya es la ciencia ficción futurista, pienso que todavía queda una esperanza, y la esperanza es la comunidad, es lo único. Y quizá por eso también quise retratar a un narrador que puede contar una historia comunitariamente y puede consensuar una historia. Eu acho que comentando um pouco o que o Mário pontuou agora há pouco, eu acho que também esse lugar, Mário, do psicológico no gótico é o meu lugar favorito, né? E há uma dimensão monstruosa no meu trabalho. Eu literalmente crio às vezes monstros, mas eles sempre são monstros que parece que eclodiram de uma dimensão, de um porão mental das minhas personagens e que estão tomando conta agora da vida delas. É muito frequente no gótico nordestino que os leitores perguntem: nossa, mas existiu mesmo essa entidade, esse ser que está no conto? E há sempre uma ambiguidade, porque muitas vezes esse ser é muito mais talvez uma projeção da dimensão psicológica conturbada do que exatamente um monstro efetivamente, né? E tem algo que o Andrés falou que é muito interessante e só me despertou ainda, eu acho que um pouco, Paula, falando da questão do sobrenatural, mas aí eu já linko com a tua pergunta sobre as vozes narrativas no gótico. Só me lembrei de duas coisas, Andrés. Eu não sei se na tua jornada pelo Brasil você, por exemplo, ouviu histórias de lobisomem, né? Sim, porque é muito impressionante. Assim, o lobisomem é real. Se você vai para o interior de São Paulo, alguém vai lhe contar uma história de lobisomem que aconteceu com um vizinho, com um primo, né, no interior da Paraíba, meu estado de nascimento, na Bahia. Eu acho que, não sei se foi ano passado, faz uns 2 anos, eu estava num evento em Belém do Pará, né, no norte, e eu estava conversando com alguns alunos da graduação e todas elas me contavam histórias dos encantados. Assim. Então, o encantado é realmente uma coisa, né? Satanás é meu vizinho, o encantado é meu parente, né? Então, essa é um pouco a configuração nossa, né? Desse nosso universo, né? Que eu acho que irmana São Paulo, Santiago, Bogotá, enfim. Mas a questão aqui das vozes narrativas, ela também se comunica com o que o Andrés falou. Porque essa dimensão da oralidade, ela está muito forte nesse projeto do gótico nordestino. Eu estava buscando, Paula, uma narratividade nessas histórias que não existia nos meus contos anteriores, né? E essa narratividade, a matéria-prima dessa narratividade também está no lugar da infância. Das minhas 2 avós, uma já é falecida, que foram grandes narradoras de histórias. Grandes narradoras de histórias dos seus antepassados, das narrativas da Bíblia, por exemplo, não é? E eu via muito também, como eu falei, tem essa infância evangélica, então eu via muito, quase toda a minha família tem pastores, né? E missionários, então eu via aquela força oral daquelas pregações, aquilo me impressionava muito, né? E uma outra dimensão muito forte da cultura nordestina também é a literatura de cordel. Eu busquei também garimpar nas 9 histórias do gótico nordestino essa narratividade, essa contação que está no cordel. Mas não há só oralidade. E essas vozes, Paula, elas também são construídas a partir de algumas referências literárias que estavam muito fortes no processo de construção dos contos do livro. Muita gente se surpreende, mas, por exemplo, uma das grandes referências para mim, na hora de construir o livro, é Helena Ferrante, por exemplo, né? Então, eu brinco que, às vezes, o gótico nordestino é uma mistura da Helena Ferrante com Edgar Allan Poe. Nada mais esdrúxulo, mas talvez tenha funcionado, né? Ou, sei lá, da Clarice Lispector, né, com o H.P. Lovecraft, ou com Robert Louis Stevenson, né, que o Mário tinha citado agora há pouco. Então, também tem o quê? Eu bebi muito nos grandes narradores da primeira vanguarda narrativa da literatura brasileira no século XX, que foram os regionalistas de 30. Né? Então, eu bebi muito, principalmente, no romance do Jorge Amado, A Morte de Quincas Berro d'Água, no 15, de Raquel de Queiroz, e no Menino de Engenho, né, de José Lins do Rego. Então, claro, tem uma dimensão da oralidade, mas tem também um diálogo com a tradição literária brasileira e latino-americana. Então, os contos da Mariana Henriques me impressionaram muito quando eu li.
eu já estava querendo, de alguma maneira, me apropriar das dimensões da ficção científica e do horror para esse projeto que seria o gótico, né? E aí eu lembro muito de ter lido um autor americano, que é o Ted Chiang, né, da ficção científica, e eu li também os contos da Mariana Enríquez, e eu fiquei lendo e falando, caramba, então no horror eu posso fazer isso? É permitido, né? Então, é esse diálogo também, né, com outras referências. Claro, tem uma referência estadunidense, mas tem a Samantha Schweblin, tem a Maria Fernanda Poeiro, a Mariana Enríquez, foram nomes ali que estavam muito fortes nessa composição do gótico nordestino. Então, é um pouco essa salada assim, de coisas pop, do horror, da literatura modernista brasileira, da escrita de autoria feminina contemporânea, que, de alguma maneira, foram todas costuradas, rendadas nos 9 contos do gótico nordestino. É muito bom você ter feito essa observação, que já é o gancho para a minha próxima pergunta, porque eu acho também que eu fui convidada para mediar essa mesa porque eu sou mulher. Então, porque temos 3 homens aqui. Então, eu presto muita atenção, assim, é meio natural, né? A gente somos mulheres, enfim, eu sou mulher, então às vezes acabo prestando mais atenção também na forma como as personagens femininas são construídas, são narradas. E a gente tem essa presença, né, nos 3 livros aí, de formas bem diferentes. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco como é que foi essa criação, né? No caso do Andrés, né, tem esse narrador em terceira pessoa, mas temos personagens, né? Tem uma matriarca ali muito importante ali para a narrativa. O Cristiano tem personagens femininas muito fortes também, em primeira pessoa ali. Temos personagens também, mulheres ali no livro do Mário também, né? Então, queria que vocês falassem um pouco como criar como narrar essas mulheres, assim, essas personagens femininas, assim, que eu acabo prestando muita atenção. Queria ver como é que vocês criam, pensam nisso, né? Porque também há um outro também para vocês, né? Bueno, me sucedió en este libro en particular algo interesante respecto a los personajes femeninos, porque como es un nosotros que cuenta, en nosotros en español puede ser solo hombres, puede ser hombres y mujeres o solo hombres. En cambio, nosotras es solo mujeres. Por eso apareció en el lenguaje como inclusivo la idea de decir nosotres, para incluir a hombres y mujeres. Entonces yo estaba escribiendo, nosotros nos juntamos en la taberna para contar la historia, y yo quería que se notara que habían hombres y mujeres en ese grupo. Pero nosotres no tenía ningún sentido en una isla del sur de Chile, no iban a hablar así. Nosotros y nosotras, era muy largo todo el libro, entonces me preguntaba cómo hacerlo. Finalmente se me ocurrió algo, que fue, en un momento del libro, hay solo un momento en que los hombres y las mujeres de la taberna se dividen, que se enojan, porque los hombres están, en una parte de la historia, están hablando de un personaje que puede haber sido el padre de los mellizos o no. Y entonces las mujeres, que saben que sí es, dicen, pero ¿por qué siempre los hombres ponen en duda la paternidad? A lo mejor no, la mujer a lo mejor se metió con otro. Y entonces las mujeres se ponen a un lado de la taberna y dicen, ustedes los hombres, y los hombres están al otro lado y dicen, bueno, las mujeres son las únicas que saben si son madres o no de una persona. Entonces es un momento del libro, que es la única como pelea fuerte que hay, donde se dividen, y está puesto exclusivamente para que se entienda que hay hombres y mujeres juntos narrando. Y los otros personajes femeninos que hay tienen, de alguna forma, en mi experiencia, buscando historias, recorriendo, por lo general, el que cuenta en Chile, el que cuenta, el que habla, es el hombre. Es el que habla, no, fue así, y quiere tomar la palabra, ¿no? Como mi papá con mi mamá. Yo quiero hablar todo el tiempo. Y la mujer interviene. Pero, como ya tengo más experiencia, me he dado cuenta con el tiempo que hay que dejar al hombre hablar un rato para que después se vaya y quedarse con la mujer, porque esa es la que en verdad sabe la historia. El hombre tiene más ganas de hablar, pero la que guarda la memoria, generalizando obviamente, son las mujeres, la abuela. Y en realidad tiene mucho sentido, porque
en la historia de la tradición oral, de la oralidad, las que han contado siempre son las mujeres, porque tenían labores en las que la palabra tenía más espacio, más lugar. Entonces han sido las transmisoras realmente de los cuentos. Pero el hombre ha tomado esos cuentos y lo ha contado, y está luego escribe libros. Entonces, los personajes que quiero retratar, me interesa mucho que se entienda que es la mujer la que guarda la memoria. Y por eso los personajes femeninos de este libro, y creo que también de lo otro, tienen como una importancia especial, y la mirada está puesta sobre todo como en esa como particularidad como de género que es muy especial y que tiene que ver como con la memoria en realidad, finalmente. No es que los hombres no la tengan, pero a lo largo de la historia han sido las mujeres y me interesa cómo retratarlo en los libros. Bueno, curiosamente, ahora que preguntabas, Paula, mi mayor preocupación no fue el personaje femenino de la novela, sino algo que tuve claro desde el comienzo, y es que Poe, por ejemplo, cuando hablamos de Edgar Allan Poe, Poe fue un impotente sexual psíquico. Entonces, Poe, no físico, sino psíquico. Entonces, Poe nunca pudo tener relaciones sexuales y amó mujeres, pero no podía estar con ellas. Y esa imposibilidad se nota mucho en los relatos. Es decir, los relatos no son mujeres. Cuando aparecen mujeres, Ligeia, Ermengarda, Berenice, etcétera, no son mujeres, son súcubos, ¿verdad? Son presencias psíquicas que están en los hombres. Y eso vuelve y se repite en el asesino de mi novela, Campo Elías Delgado, que es el protagonista, que es el que termina asesinando a todas estas personas, que era mi compañero de tesis, como les conté. También era un individuo impotente sexual psíquico. Es decir, no tenía unas relaciones sentimentales, no tenía un vínculo amoroso, tampoco era alguien que se hubiera declarado gay y que saliera con hombres, no, o que fuera declarado bisexual, no. Estaba completamente bloqueado, era un heterosexual teórico que jamás pudo llegar a la femineidad y que nunca pudo copular, amar, entregarse, etc. Y la relación eros-tánatos en los asesinos es muy evidente. Hay una imposibilidad para llegar al otro lado y esa imposibilidad se convierte en una fuerza tanática, ¿verdad? Entonces, eso fue una preocupación central dentro de la novela, y Freud en una carta dice algo muy bello, dice, hay que poner en claro que en una relación sexual entran en juego 4, ¿no? Los dos que ella trae y las dos presencias que yo aporto. En el aquelarre medieval, en la reunión de los aquelarres y las brujas medievales, eso era lo que uno iba a aprender al aquelarre, la dualidad, la duplicidad sexual. Entran en juego 4, es que los dos de ella, el hombre que ella es y la mujer que ella es y la mujer que yo soy y el hombre que yo soy, entre los 4 tenemos que tejer una relación amorosa, amistosa, de deseo, etcétera, pero son 4, no son 2. Eso en mi novela fue una obsesión para mí, lo femenino masculino y no solo lo femenino como presencia de una mujer, que en este caso es Maria. Eso. E aí, Paula, essa pergunta que você faz ela é muito importante e ela é cheia de complexidades, né? Eu acho o seguinte, se um escritor homem quer escrever mulheres, ele precisa ler as mulheres. A literatura produzida pelas mulheres, ele precisa escutar as mulheres, ele precisa conviver com as mulheres e ele precisa gostar das mulheres. E quando eu digo gostar, não se trata de sexo, não se trata de paixão romântica. É gostar da mulher e olhar para uma mulher e dizer, olha, caramba, ela é um indivíduo com suas complexidades, tal qual eu sou. E muitos homens desejam as mulheres, se apaixonam pelas mulheres, mas odeiam as mulheres, né? Então, eu acho que, no meu caso, essas personagens femininas, elas surgem naturalmente desse processo da leitura de autoras. Eu citei a Mariana Henriques, falei da Helena Ferrante, mas, por exemplo, no processo de leitura do Gótico, havia duas autoras que me marcaram muito também, que estavam na minha cabeça. Eu falei da Clarice, né?
que é, por exemplo, a Alice Munro e a Lúcia Berlin, né, duas grandes contistas da língua inglesa, enfim, que também estavam no processo ali da leitura, né? E as personagens femininas que eu crio, elas sempre são um mosaico, os masculinos também, né? Mas a gente está focando nas personagens femininas, elas sempre são um mosaico de uma série de pessoas, mulheres com quem eu convivi, amigas, mulheres com quem eu me relacionei, mulheres da minha família, como minhas avós, por exemplo, né? Então todo esse processo ele está de alguma maneira na composição e na constituição das vozes e da trajetória das personagens, né, do gótico nordestino. Certo, agora temos pouquíssimo tempo, então nem sei se dá para fazer mais algumas longas perguntas. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre os livros, assim, algumas palavras finais. Querem falar dos próximos trabalhos que vocês estão fazendo também, porque, enfim, a gente já está chegando aqui no final. Então, estamos encerrando? Estamos encerrando. Tá bom. Então, os últimos momentos deste momento, não são os últimos momentos exato, em si só, né? Bom, então, eu queria só agradecer, eu acho que foi um prazer ouvir e conversar com o Mário e com o Andrés, né? É uma honra para mim, agradeço demais a possibilidade da gente conversar de novo, né, Paula? Agradeço demais vocês que doaram um tempo do final da manhã do domingo, né, para estarem com a gente. Eu só tenho gratidão e alegria de estar aqui. E só para dizer, o próximo projeto é o meu romance, né, que deve sair em algum momento até 2027, não posso falar muito dele, mas enfim, vai ser o primeiro romance. Ele sai pelo selo Alfaguara da Companhia das Letras também. Bueno, acabo de publicar una novela que se llama La Hora de los Lobos. Tiene que ver sobre el nuevo crimen organizado en América Latina. Y fue un documental hecho en Brasil, el que para mí fue muy importante, Apocalipsis en los Trópicos, de Petra Costa, que acaba de ganar varios premios, sobre la relación entre el mundo evangélico, los predicadores evangélicos y la democracia, y el voto, y de alguna manera también lo que sucedió con Bolsonaro y cómo Lula da Silva regresa al poder, etc. Y yo di un salto un poco más allá y empecé a preguntarme por los narcopentecostales, ¿no? Es la relación entre el fundamentalismo evangélico, los fanáticos más radicales, y el mundo del narcotráfico, ¿no? Y acaba de salir en español y espero que en algún momento pueda presentarla acá en Brasil, porque tiene mucho que ver con algunas secciones brasileñas como Comando Vermelho, el PCC, etcétera, que están citados dentro de la novela. Entonces creo que presentarla aquí algún día sería para mí un honor, y quiero agradecer también, por supuesto, al público que haya venido en un domingo a escucharnos. Muchas gracias. Mário, só a gente ainda tem... Queria que você comentasse rapidamente também sobre a série da Netflix, né, de associação, que acho que você ajudou também, né, a fazer na consultoría. Sí, hay una serie en Netflix basada en esta novela mía que se llama Estado de Fuga 1986. Son 8 capítulos y la hicimos con un director, Carlos Moreno, y con un actor colombiano increíble, Andrés Parra, que es muy reconocido, y ahí está un poco todo lo que dije hoy sobre esa masacre, la psicología del asesino, etcétera. Yo les recomiendo mucho la serie, y la película también está em Netflix. E ainda não tem nenhuma nova tradução aqui para o Brasil sendo negociada? Yo creo que la serie se puede ver. Não, um novo livro seu sendo no, traduzido. Tengo que esperar. Viu, Planeta? Acaba de salir Satanás, entonces tengo que esperar. Paula querendo um furo jornalístico, senti. Andrés, também faço a mesma pergunta, se já tem novas traduções aí para o português, para o Brasil também, dos seus livros aí. Sí, bueno, yo quería agradecer, Paula, y a Mario, a Cristiano, y a ustedes que han venido hoy día, y especialmente a la editorial Pinart, que hace posible que esté hoy aquí. Es una editorial muy hermosa que publica literatura latinoamericana. Nova, né, aquí no Brasil. ¿Cómo? Nova, es nueva. Sí, y que está publicando literatura latinoamericana clásica y ahora contemporánea. Me siento orgulloso de ser uno de los primeros autores contemporáneos y estar ahí junto a
a Gabriela Mistral, a Manuel Rojas, a José María Argueda. Y el próximo año, al parecer, vendrían 2 libros más publicados también con Pinar, que de hecho ya están trabajando en la traducción, Silvia Massimini. Consegui meu furo. Sí, así que espero que el próximo año ya se pueda encontrar, además de O Ano que falamos con Omar, La muerte viene estilando, que no sé cómo se va a llamar, A Morte, algo así, y Taguada, outra novela. Obrigada, pessoal. Então, agradeço também aos intérpretes Libras, a nossa tradução simultânea, a vocês que estão aqui, aos nossos convidados em Feira do Livro, e eles vão estar lá na Livraria da Travessa assinando os livros, né, com autógrafos. Obrigada, gente. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!